Se você chegou aqui nesse vídeo é porque Deus quer falar com você. Por que Deus te escolheu? Por que Deus te chamou? Por que Deus te salvou? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Meu nome é Kaique, eu sou pastor, reúno aqui na igreja em São Francisco do Conde e você chegou no canal Palavras que Alimentam, um canal habilitado a cuidar da sua fé por meio dessas palavras de vida eterna. Se você tem um sentimento de aprender mais do Senhor, esse é o canal. Então, desde já, sabendo que esse é um conteúdo de qualidade, sabendo que esse é um conteúdo que vai agregar muito à sua vida espiritual, não deixa de se inscrever aí, curte, comenta, compartilha depois desse vídeo, para que muitas pessoas também sejam alcançadas por essa palavra que você vai acabar de escutar. Vamos falar um pouquinho sobre por que Deus nos chamou, nos escolheu, nos salvou, sobre a ótica do conceito da salvação e também, principalmente, pela intenção de Deus em querer escolher os seus. Qual é realmente o sentimento de Deus em ter escolhido desde já os discípulos e essa graça ter chegado a nós também? Olha o que fala aqui em Atos. Se você tem a Bíblia, eu convido você a pegar para a gente acompanhar os versículos. Vamos ler alguns versículos aqui para que você possa ter um melhor entendimento a respeito dessa parte da Bíblia. Nós vamos ler o livro de Atos. O primeiro versículo que eu queria ler com vocês é Atos capítulo 1, versículo 21 e 22, que diz assim: É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então o Senhor aqui já tinha falado o sentimento que estava no coração ali de Deus em relação ao encargo que agora seria dado aos discípulos, porque ele já não estaria mais com os discípulos ali, né? E é interessante que essa profecia de ser testemunha de Cristo, que é o nosso objetivo ao ser chamado, já tinha sido profetizado pelo Senhor aqui em Atos capítulo 1, versículo do 6 ao 8, diz assim: Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa profecia aqui foi a profecia de Pentecostes, né? Pentecostes ali existia o derramamento do Espírito, e o Senhor falou que eles seriam as suas testemunhas, tanto em Samaria, Judéia, até os confins da terra. O Senhor sempre desejou que após a sua partida, aqueles que estavam com ele, acompanhou todo o processo, eles evidenciassem a respeito de Jesus, é um Filho do Deus vivo. E era necessário que eles estivessem observando desde lá o início até a crucificação, para que de fato eles pudessem ser testemunhas oculares. Não poderia ser nenhum outro, deveria ser aqueles que acompanhou Jesus em todo o percurso. Então o Senhor tinha profetizado que haveria o derramamento do Espírito, né? Eles seriam suas testemunhas, e a partir de agora os discípulos deveriam se posicionar como aqueles, né, leais ali ao encargo que o Senhor tinha dado a eles. Essa passagem ainda continua, né, sendo complementada quando nós vamos para Atos capítulo 3, versículo 14 e 15, que diz assim: Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Nessa passagem aqui de Atos, do capítulo 1 até mais para frente, né, até o 10º capítulo, nós vamos ver aqui vários percursos, né, em que os discípulos se posicionam, em que acontecia ali guerra entre a igreja com a igreja primitiva, né, perseguições, mas os discípulos assumiram a sua posição de testemunhas e eles começaram a profetizar e a exclamar ali para todos aqueles a respeito do autor, né, e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Autor esse que eles rejeitaram, né? Então eles começaram a dar esse testemunho vivo, né, de tudo isso que aconteceu. Quando nós passamos do 3:15 para 4:20, olha o que fala. A partir do 16. Mas Pedro e João lhe responderam, aqui novamente os discípulos se posicionando: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós
não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Amados irmãos, porque Deus te chamou, porque Deus te salvou, porque Deus te separou, para que a partir de hoje você seja um testemunho vivo de Deus nessa terra. Mas esse testemunho não é um testemunho factício, né? um pseudo-testemunho, não. É uma realidade que foi apresentada a nós cremos, recebemos essa palavra. E agora nós passamos a evidenciar a respeito de um Cristo que não é distante de nós, mas é um Cristo que está na nossa experiência. Então nós vemos, nós ouvimos, escutamos, nós temos parte com Deus e é sobre esse Jesus que nós testemunhamos para as outras pessoas. O Senhor não quer que a gente fale nada além do que o que Ele nos revelou, o que nos mostrou. A nossa vida precisa ser uma vida de testemunho para que todos os outros possam perceber a existência do Deus Criador. Então, desde aquela época com os discípulos e até hoje, o Senhor continua tendo o mesmo sentimento, que eu e você possamos dar esse testemunho vivo a respeito de Jesus, o Filho de Deus. Muitos vão se levantar, muitas coisas vão acontecer, perseguições, como aconteceu aqui com a igreja primitiva. Mas, irmãos, o Senhor tem os seus eleitos da paz. O Senhor tem aqueles que salvou, que chamou na sua preeminência, né? Diante ali do contexto da salvação de Deus, ele já tinha pensado e tinha colocado no seu coração o sentimento de nos salvar. Então, é a respeito dessa salvação que nós pregamos, é a respeito dessa salvação que eu estou falando para você. Não negue a sua fé. Não negue o seu testemunho diante dos homens. O Senhor deseja que tenhamos um bom testemunho diante dele e possamos também, expressar esse bom testemunho diante dos homens. Louvado seja o Senhor pela revelação da palavra, a revelação de que somos testemunhas daquele que um dia nos salvou e nos libertou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Você é um testemunho. Você é um testemunho vivo a respeito de Jesus. Que possamos de fato nos posicionar a respeito dessa tão grandioso chamamento, que o Senhor nos fez. Que o Senhor abençoe vocês. Curte, comenta, compartilha esse vídeo. Vamos levar essa palavra até os confins da terra em nome de Jesus. Até mais.